Oi, gente. Então, nossa aula hoje é sobre autótrofos e seres heterótrofos. E o que seria isso? E por que temos que prestar muita atenção? Porque é importante, porque os seres vivos eles são divididos nestes dois grupos: seres autótrofos e seres heterótrofos. É muito importante compreender cada um deles e saber quem, como e onde eu posso encontrar esses seres. Então vamos começar pelos seres autótrofos. São seres que eles produzem o seu próprio alimentos, né? Por exemplo, as plantas. Então, se vocês observarem aqui, eu tenho uma plantinha, inclusive eu amo essa plantinha, tá? Ela sempre está me acompanhando aqui. Tem outra aqui, tá bom? E daí a gente pode ir analisando cada uma delas. Por quê? E o que acontece com esses seres? Os seres autótrofos. Primeiramente, esses seres autótrofos e seres heterótrofos, que vamos ver mais adiante. Os seres autótrofos, eles produzem o seu próprio alimento. Então, uma coisa integra a outra lá no conteúdo sobre cadeia alimentar, a gente viu as definições, as classificações. Então, esses seres, eles são capazes de sintetizar, né, de produzir o seu próprio alimento. Então, todos esses seres compreendem eles como planta, né? Seu composto orgânico, né? de fotossíntese. A palavra foto lembra o quê? Luz, né? Então, fotossíntese, o processo da quais os vegetais, as plantas, captura a luz e transforma em energia. Energia o quê? Energia orgânica, para que ele possa se manter ali vivo naquele determinado ambiente. E é muito conveniente nós compreender. Então, é importante analisar. E o que acontece dentro desse processo com os seres autótrofos? Converte sua energia em quê? Em energia química, né? Então, tudo que essa planta absorve de luz, mesmo no ambiente interno que ela se encontra dentro de casa, mas há o quê? Há uma luminosidade, há luz presente. Mesmo essa luz que é artificial, né, através das lâmpadas, mas ela consegue absorver essa luz e transformá-la em energia o quê? Química, para que ela possa se manter viva. Então isso aí é um dos componentes fundamentais que a gente vai analisando e vai aprendendo, porque geralmente caem muitos testes, avaliações, provas do Enem, né, concurso. Então a gente tem que ficar aí ligado, antenado para definir. Então, primeiro, mas professor, não quer dizer que seres autótrofos são seres produtores ou seres consumidores? São seres produtores, seres que produzem o seu próprio alimento. Então, isso aí são regras que a gente não pode esquecer de forma alguma, tá certo? E daí a gente vai ver o que mais. Eles se encontram dentro do requisito de nível trófico. Então, está estabelecido ali dentro do primeiro nível trófico. Por quê? Porque são seres produtores. E daí a gente vai ampliando e tentando entender quais o seu diferencial. Se eu tenho aqui plantas, elas são capazes de pegar essa transformação de
absorver a luz, a radiação e transformar em energia química, e daí vamos ter aí uma prioridade, uma diversidade delas. Também ela pode provocar, ela vai ocasionar, tá certo? Uma dimensão. A gente tem o C6H2, que é o que? O processo de transformação. Então, quando a gente vê uma plantinha aqui que ela está exposta, ela está capturando a luz, tá? Então ela está transformando também no processo de que? De fotossíntese, né? O processo de clorofila, de energia, para que ela se mantenha viva. Então, quando eu vejo uma planta assim, eu penso logo, né? Assim, toda vez que ela está ali exposta à luz, ela está naquele processo de transformação, de fabricação de energia do seu alimento. Então dá vontade de pegar uma folhinha e não me consumir, porque é energia limpa, ali, energia pura da qual elas estão ali transformando. Lembrando, galera, que tá, nesses seres, quando eu falo os seres heterotróficos, eu estou falando primeiramente da minha espécie, porque a espécie humana, ele ou ela são seres heterotrófos, tá? Então são seres que necessitam de alimentos, mas que vêm de outros seres. Então nós somos seres o quê? Nós humanos, onívoros, porque nós comemos carne, nós comemos vegetais, né? Então, só que quando eu me alimento de um vegetal, de uma fruta, de uma verdura, então essa energia já está armazenada naquele alimento. Mas se eu vou e como, eu sou carnívoro e de repente eu gosto de comer uma carne ali, então aquele animal, que seja bovino, por exemplo, ele se alimentou de vegetação. Então a quantidade de energia que estava centralizado neste vegetal, eu vou consumir a carne bovina, e aquela energia eu vou absorver e vai ficar armazenada no meu organismo. Então eu costumo dizer para os meus alunos, um exemplo de heterotrófos são nós, humanos, que consumimos, que somos seres consumidores. Nós não somos seres produtores, porque os produtores são os vegetais. Então eles são capazes de produzir o seu próprio alimento. Então daí a gente tem essas condições. Outro dia um aluno meu perguntou na aula, mas professor Noé, existem plantas que são carnívoras, que elas consomem insetos, pequenos besouros, e aí? Então, no caso, aquelas plantas, elas são autortrófos ou heterotrófos. E eu falei, vamos analisar, né? Primeiramente, aquela planta, ela produz o processo, ela faz o processo da fotossíntese? Faz, é um vegetal, tá? Mas por que ela se alimenta de alguns insetos? Porque ela gruda alguns insetos que ali caem nela e ela faz esse processo de digestão. Porque, geralmente, essas plantas, elas residem, elas crescem em ambientes que os solos são pobres em nutrientes. Então, ela faz com que, ela digerindo aqueles insetos, aqueles animais, ela vai obter os nutrientes que está ausente no solo. Então, no caso das plantas carnívoras, elas não são classificadas como heterotróficos. Elas são classificadas como autotrófos. Então, daí, nós vamos termos esse entendimento para compreender melhor essa situação. Existem também exemplos de seres
que são heterótrofos, né? Como por exemplo os fungos. Os fungos, os fungos não são vegetais, tá certo? Os fungos, eles não são vegetais, é tão tal que os fungos têm o seu próprio reino, senão eles pertenciam ao reino vegetal. Então, os fungos são seres heterótrofos, tá certo? Então, tem um exemplo aqui, ó, de fungos. Se vocês observarem, eu pude coletar algumas amostras. Existem fungos que eles são venenosos, então eles não podem ser consumidos. Não, mas aqui eu estou mostrando cogumelo. Cogumelo por quê, professor? Porque os cogumelos são exemplos de quê? De fungos, tá bom? Então, vocês vão entender melhor essa classificação. Existem bactérias que também produzem, através da fotossíntese, o seu próprio alimento, mas as bactérias estão inclusas no grupo dos heterótrofos, muito embora existem alguns grupos de bactérias, as anciobactérias, que estão lá no grupo dos autótrofos, tá bom? Os herbívoros são animais que se alimentam de quê? De vegetais, então eles são heterótrofos. Existem os onívoros, também nós somos onívoros. Os que estão nas classificações de comercialismo, os que estão de saprofitos, que são, por exemplo, o exemplo dos fungos, e os destritivos, né? Então, há uma ordem, uma classe, para que eles possam ser nomeados e classificados, para que nós possamos entender. Então, esses animais, eles conseguem sintetizar, tá certo? Tirar a sua energia através de quê? Quando eu falo dos heterótrofos, de outros seres que já captaram, que já receberam energia dos seres produtores. Então, produtores, os vegetais. Então, exemplos de heterótrofos: nós humanos, animais, onívoros, carnívoros, fungos e algumas bactérias, alguns grupos de bactérias, tá certo? Então, que vocês tenham entendido, classificar o que é seres heterótrofos e seres autótrofos, tá bom? E até a próxima aula com o professor Noé.